Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade no capítulo 4 de Ciências da Natureza. Está no grupo 3, na página 160. Vai continuar falando sobre energia, tipos de energia, tá? Olha, a primeira energia que nós vamos falar é sobre energia solar. Eu coloquei até ali, né, uma imagem como se o sol ligasse na tomada de nossas casas, porque nós podemos usar a energia solar para aquecer a água das nossas casas, tá? Então, e ela é um tipo de energia limpa, que não agride o meio ambiente, tá? Então, a energia solar ajuda a preservar o meio ambiente. Então, a energia solar é obtida da luz do sol, sendo considerada uma energia renovável, porque ela se renova todos os dias, não é? Nós não temos o sol todos os dias. Tudo bem que há dias chuvosos, mas o sol está lá, está encoberto pelas nuvens. E ela é inesgotável. O que quer dizer inesgotável? Que não se acaba. Pode ser utilizada como fonte primária de energia térmica e de energia luminosa, as quais podem ser usadas para obtenção de energia elétrica. Então, eu posso usar como energia térmica para aquecer e como energia luminosa. É uma das formas mais limpas de produção de energia, razão pela qual é a que mais cresce no mundo. A energia luminosa vinda do Sol pode ser obtida e utilizada de forma econômica e menos danosa ao ambiente. A arquitetura moderna, por exemplo, pode aproveitar a iluminação natural em diferentes ambientes, comerciais, industriais, residenciais, etc., diminuindo a necessidade do uso de iluminação artificial, que em geral depende da energia elétrica. Aqui nós temos dois exemplos, pessoal. A primeira imagem é de uma iluminação natural industrial. Então, ela é toda de vidro, para quê? Para a luz do sol entrar e não precisar de usar energia elétrica. E a segunda imagem é a iluminação natural residencial, também através de vidros, né? Para entrar a luz solar e não precisarmos utilizar energia elétrica, tá? A energia solar também pode ser utilizada como fonte de aquecimento, para aquecer. Nesse caso, a produção de energia térmica ocorre por meio de coletores solares utilizados em construções residenciais e comerciais no aquecimento da água para higiene pessoal e serviço de limpeza. Nesses coletores, existem placas responsáveis pela absorção da radiação solar que aquece uma tubulação de cobre. A água circula entre essa tubulação e um reservatório térmico, de onde é disponibilizada para uso. Uma caixa de água fria alimenta o sistema pelo reservatório térmico, mantendo-o sempre cheio. Então, posso usar uma placa solar. Nós vamos ver na próxima imagem. Várias residências possuem um aquecedor solar, porque ao invés de eu usar o chuveiro elétrico, né, essa energia elétrica vem da água, eu uso eu uso a luz do sol, né, que passa por esse aquecedor para esquentar a água do chuveiro, tá? Muitas residências aqui em Monte Alto mesmo já tem, às vezes na casa de vocês mesmo pode ser que tenha. Pergunta pro papai e pra mamãe aí pra gente saber depois, tá? Então, olha aí a imagem na página, gente, de um aquecedor solar residencial. Pode ser que vocês já viram ou tem, né? Porque ele é usado em residências para aquecer a água. Dessa forma, como eu já disse, nós deixamos de usar a eletricidade para aquecer o chuveiro, por exemplo, tá? Depois vocês perguntem, lembrem de perguntar, tá? Se vocês têm, se um amiguinho tem, um parente tem, se os pais sabem. Em alguma volta pela cidade, pede para os pais mostrarem para vocês as residências que possuem. Tem algumas que o teto é mais baixo que dá para a gente notar, tá? A energia solar pode ser convertida em energia elétrica. Existem duas formas de transformação, indireta e direta. Na transformação indireta, as usinas solares utilizam o calor do sol para aquecer a água, que se transforma em vapor, movimentando uma turbina e acionando o gerador e o transformador. É um processo semelhante ao das termoelétricas. No entanto, essa tecnologia requer uma grande área de superfície para a captação da radiação solar. Essa foto aqui mesmo, aqui de baixo, a gente pode ver. É nos Estados Unidos, é uma estação solar de conversão indireta de energia, tá?
A transformação direta se dá por meio das células fotovoltaicas, geralmente produzidas do minério de silício. Quando a luz solar atinge essas células, ela é diretamente convertida em eletricidade. Esse tipo de transformação pode ser aplicado em sistemas de grande porte, como parques de energia solar, ou em sistemas reduzidos, até mesmo residenciais. Aí nessa imagem é a estação solar, que converte energia direta, tá, em energia elétrica. A energia solar ela é renovável, porque ela se renova sempre. A matéria-prima não tem custo, temos como cobrar, pagar o sol? Não, né? Pois a luz solar é gratuita. O calor pode ser armazenado por certo tempo, o que garante a produção de eletricidade por algumas horas depois que o sol se põe. Os sistemas de células fotovoltaicas podem ser instaladas em espaços reduzidos. Seu funcionamento não emite poluentes na atmosfera e esse tipo de tecnologia exige pouca manutenção. Então, ele não polui em nada, não solta nenhum tipo de gás que polui a atmosfera. Contudo, há um alto custo dos materiais para a instalação. A produção de eletricidade depende da variação climática. Em lugares com pouca incidência de radiação solar, a produção é mais baixa, embora não seja impossível, tá? Além disso, a produção da energia elétrica a partir da energia solar é baixa quando comparada a outras fontes primárias de energia. Vamos lá, exercício 1, ainda nessa página 162. A conversão de energia solar em elétrica pode se dar de forma direta ou indireta, cujas tecnologias são, respectivamente, o quê? Quais os nomes das tecnologias referentes, gente, à captação do sol para termos a energia solar? Nós temos dois tipos, né? Um que vai aquecer a água em tubulações e o outro que vai através de placas, né? Como que é o chamado, então? A. Sensores isotérmicos e aparelhos radioativos. B. Correntes de ar quente e geradores térmicos. C. Coletores solares e aparelhos radioativos. D. Células fotovoltaicas e aquecimento de água em tubulações. E. Sensores de calor e leitura de raios infravermelhos. Qual é a correta? Aqui no exercício 2, vocês só vão ter que olhar as afirmativas, ler, compreender e assinalar se elas são verdadeiras ou falsas. Colocar V ou F, ok? 3. O Brasil possui condições naturais favoráveis ao uso da energia solar. Porém, esse uso ainda é restrito. Não temos muito. Por quê? O que justifica isso? O que dificulta o uso da energia solar aqui no Brasil, apesar de termos condições favoráveis boas? Leiam as alternativas para responder a correta, tá? O exercício 4 nós não faremos agora. Vamos lá para a próxima página. Eu coloquei essa imagem para vocês, que são diferentes fontes de energia que nós vimos até agora, tá? São fontes de energia que geram energia elétrica. Lá no primeiro eu tenho energia nuclear, depois eu tenho os combustíveis fósseis, a energia eólica, a energia solar, energia hidrelétrica e a biomassa, tá? Aqui nós vamos falar de outros tipos de fontes de energia, tá? São um pouquinho diferentes das que nós vimos até agora. Nós vamos falar das pilhas e baterias. Quinto ano, pilhas e baterias são geradores elétricos que compõem a classe de geradores químicos, porque através de um processo químico que são capazes de transformar energia química em energia elétrica, tá? Então, olha lá. Existe ainda outro tipo de energia denominada energia química. Ela está presente em praticamente todos os materiais que existem. As partículas que formam os materiais estão conectadas pelas ligações químicas. Quando essas ligações são rompidas, ocorre liberação de energia em diferentes quantidades, dependendo do material. A energia química contida nas substâncias também pode ser obtida por meio de reações químicas, como ocorre em pilhas e baterias. A energia química das pilhas e das baterias pode ser convertida em energia elétrica, por exemplo.
O cientista italiano Alessandro Volta descobriu que é possível gerar eletricidade combinando-se determinados metais. Ele montou a primeira pilha no ano de 1800, com um algodão molhado em água salgada, colocado entre dois discos de metal, um de prata e outro de zinco. Quando ligava os dois discos por um fio condutor, esse fio era percorrido por uma corrente elétrica. Então, Alessandro fez um teste. Empilhou, olha aí a foto do lado, vários conjuntos desses discos, descobrindo que poderia aumentar a intensidade da corrente elétrica que passava pelo fio. Desse experimento veio o nome pilha, porque ele empilhou, ele fez uma pilha desses elementos, tá? Atualmente, as pilhas e as baterias são construídas com metais que reagem entre si e geram corrente elétrica por meio de um meio condutor. As pilhas são utilizadas em aparelhos cujo consumo de energia é pequeno, tais como rádios, relógios, calculadoras, máquinas fotográficas, controles remotos e lanternas. A energia gerada em algumas reações químicas pode deslocar-se por fios condutores, gerando a corrente elétrica. Esse movimento ordenado se dá quando o fio condutor é ligado nas extremidades de uma pilha. Uma extremidade é o polo positivo e a outra o polo negativo. O caminho que a corrente elétrica percorre é chamado de circuito elétrico. Um circuito pode estar aberto ou fechado. Quando o circuito está aberto, o aparelho ligado a ele não funciona, porque a corrente elétrica não vai circular ali. Para que o aparelho funcione, o circuito deve estar fechado. Normalmente, usa-se um interruptor para abrir e fechar os circuitos. Aqui nós temos duas imagens, olha lá. A primeira é de um circuito elétrico fechado pelo interruptor ligado, então a lâmpada vai acender. Olha, o interruptor é aquela partezinha alaranjada, ele está fechado, então a lâmpada acendeu. A segunda imagem é um circuito elétrico aberto pelo interruptor desligado, então a lâmpada não se acende. Olha a parte laranja lá, está erguido o interruptor, então ele está aberto, não vai passar corrente elétrica ali, então não vai ter como acender a lâmpada, tá? Existem outros materiais condutores de eletricidade, além do fio de cobre, que nós vimos ali que o cientista fez, né? Determinado material é considerado um bom condutor de eletricidade quando permite a passagem da corrente elétrica sem oferecer resistência. Quer dizer, sem permitir, né? Ele vai permitir de boa. Os metais, em geral, são bons condutores de corrente elétrica. Por outro lado, é mau condutor um isolante elétrico, aquele material que dificulta a passagem da corrente elétrica, como isopor, borracha e madeira. Então, eles são maus condutores, eles não deixam passar energia elétrica, tá? Um fio feito apenas de borracha não permitiria que a lâmpada da figura ali acendesse. Dentro dela, desse fio azul ali, ó, ele é encapado com borracha. Se vocês tiverem a oportunidade em casa, se tiver algum fio para vocês observarem, peça ao papai ou à mamãe. Ele vai estar ali, só que dentro dele tem um material que é bom condutor de eletricidade, tá? Porque a borracha em si não deixa passar eletricidade. Vamos lá para a página 167. Nessa página, nós iremos fazer o exercício 2 e o exercício 3, tá? Então, 2. Observe o esquema ao lado, que mostra um circuito elétrico. Sobre esse circuito, complete as frases. Este circuito está o quê? Aberto ou fechado? Olha ali nas tomadas no meio, está aberta ou fechada? B. Para fechar esse circuito é preciso o quê? É uma tomada, não é? É preciso fazer o que com essa tomada? C. Para que a lâmpada se acenda, o circuito deve estar o quê? Aberto ou fechado? 3. Pilhas e baterias fazem a conversão do quê? De que tipo de energia em energia elétrica? Bom, nós encerramos o capítulo 4.
tá? Depois nós vamos dar continuidade no capítulo 5 em uma próxima aula, ok? Fiquem bem, quinto ano. Beijos. Tô com saudade, viu?